Bom, quem me acompanha aqui pelo canal sabe que eu ainda não aprendi a trabalhar com roteiros. Aliás, eu acho que não faz muito parte do meu perfil, assim, pessoal, né? Mas vou fazer isso para aprimorar o meu trabalho aqui no canal. Eu tenho colocado muito, meu assunto é sempre o mesmo: abundância. Abundância de harmonia nos relacionamentos, principalmente familiar, abundância de dinheiro e abundância de saúde. É basicamente tudo que eu tô recuperando na minha vida. E eu tenho estudado muito. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Olha o tanto que eu gosto de estudar. E para cada livro que eu leio, isso aqui é um pouquinho dos meus cadernos, as frases que eu coloco para eu não me esquecer do que eu quero. E eu tenho muito mais livros guardados. Para cada livro que eu leio, eu procuro resumir. Para cada palestra que eu assisto, eu costumo resumir. Eu sempre compartilho, porque eu sei que existe uma corrida muito grande para as pessoas enriquecerem. Eu estou vendo isso na internet. Eu vejo isso aqui, eu também quero enriquecer, né? Agora eu falei que agora eu quero, porque chega de perder dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero fazer dinheiro, eu não quero perder dinheiro. E chega de adoecer, já adoeci muito na minha vida e quero harmonia familiar, eu quero os meus filhos bem, eu quero estar bem, eu quero encontrar um relacionamento bom, um relacionamento que me faça feliz. E eu tenho trabalhado muito a minha questão mental, a minha questão espiritual e os meus comportamentos, e eu tenho tido muitos insights, sonhando muito, muita limpeza, muita catarse que acontece, pode ser através de sonhos, pode ser através de choro, pode ser através de indisposição intestinal. Tem que sair. E tem acontecido muito isso comigo. E eu quero deixar um exemplo aqui de como você pode criar escassez financeira na sua vida. Um exemplo para você refletir. Isso é principalmente para as mulheres. Nós gostamos de andar bem arrumadas, nós temos muitas roupas, mas o mercado precisa de estar sempre reinventando roupas, reinventando sapatos, reinventando bolsas. E daí você tem um cartão de crédito, você já tem roupa que você nunca usou. Você vai lá e compra mais roupa no cartão de crédito. E talvez você nem vá usar, talvez você vá usar daqui 1 ano ou 2, ou talvez quando você for usar, ela já vai ter estragado, porque independente de você usar ou não, estraga. E você gastou um dinheiro que não era necessário você gastar naquele momento. Se aquele dinheiro estivesse na sua conta, se aquele dinheiro estivesse guardado para a realização de um sonho seu, ao invés de você ter gerado uma escassez, você teria gerado uma abundância. Gente, são pequenos pensamentos. Quando a gente trabalha, né, de carteira assinada, vamos falar assim, CLT, eu trabalhei a minha vida inteira. Eu contribuí com o teto máximo para o INSS, mas eu não aposentei com, com o valor máximo de aposentadoria. Eu acho que a gente nem consegue. Imposto de renda, você desconta do seu salário o imposto de renda, aí quando você vai em qualquer lugar comprar alguma coisa, você paga o imposto de renda. Porque esse imposto de renda de qualquer mercadoria sua, seja a gasolina que você põe no seu carro, seja o mercado que você faz, seja o salão de beleza, né, no cabeleireiro, seja como for, é você que paga. Você que tá lá pagando, é você que paga. Então, é muito interessante quando você vê que você pode estar num sistema de consumo voraz e você fica inconsciente, vira um padrão e você não consegue sair dele, e o seu dinheiro, ao invés de enriquecer você, enriquece outras pessoas ou enriquece outros sistemas.
Então a gente tem que começar a aprender a lidar com o dinheiro. E isso que eu falei pode ser até para você pertencer, né? A gente quer pertencer a uma classe, pertencer a uma comunidade, pertencer a um sistema, né? Então, isso é um exemplo pequenininho do que eu tô te dando. Você acabou de comprar um carro, o carro que você estava desejando há tanto tempo. Você entrou nele, deu umas voltas, ficou um tempo com ele, aquele carro já não te traz mais aquela felicidade que te trazia. Você vai querer outro carro. Então, você vai trabalhar mais para ter outro carro. E muitas vezes esse carro que você comprou ele parcelado. E no final ele vai estar custando 3 vezes mais do que ele custou, do que ele custaria. No livro Pai Rico, Pai Pobre, ele dá um exemplo de não sei se era um burro, um cavalo, que o dono coloca a cenoura na frente dele para ele chegar onde o dono quer. Então, já existe toda uma estrutura para você inconscientemente achar que precisa gastar o seu dinheiro com determinadas situações que não são necessárias para você naquele momento. Isso produz escassez. E é mais ou menos como a história do burro ou do cavalo, não sei, que tá com o dono com uma varinha e uma cenoura na frente dele para ele ir aonde ele quer. Então, gente, você ter do bom do melhor, você ter abundância de tudo que tem nessa terra é bom? É. Mas é bom quando você usa o dinheiro para te dar, não quando você usa qualquer tipo de crédito. Porque quando você cai nessa situação, ao invés de você pode estar até realizando seu sonho, mas você se endivida. É muito complicado isso. Você paga 3, 4 vezes o valor do que você adquiriu. Vou dar um exemplo. Quando eu sempre toco no assunto do câncer, não porque eu tô usando aqui como vítima nem nada, é muito tranquilo para mim, eu já conversei muito comigo a respeito disso, mas quando eu recebi o diagnóstico, eu tive mais urgência ainda em organizar a minha vida, porque eu não quero deixar pendência para minha família. E daí eu quis reduzir meu cheque especial, fui no banco. E contei pro gerente a minha história e falei para ele, olha, eu preciso de reduzir o meu cheque especial, tô nele, eu tô usando meu cheque especial. E ele me ofereceu uma renegociação. Uma renegociação de um cheque especial de R$ 1.500. Sabe quanto que vai virar no final? R$ 8.000. Isso é que eu tô falando para vocês. Isso também provoca escassez. Eu tô consumindo demais, todo o meu tempo tá sendo para consumir tudo que eu posso de material para poder alavancar a minha vida financeira, continuar com os resultados que eu tenho no meu tratamento contra o câncer e voltar a ter harmonia familiar, porque minha harmonia familiar ficou bastante comprometida. E eu tenho consumido muito material, eu tenho consumido muitos livros, muitos cursos. E eu tenho feito uma viagem para dentro de mim já tem bastante tempo, mas intensamente mesmo, vorazmente, de um ano para cá, porque isso precisa ser resolvido dentro da minha vida. E então eu tô até me expondo, porque eu tô contando a minha história, mas no intuito de fazer com que as pessoas pensem e repensem sobre as suas atitudes. Eu mesma tenho repensado muito sobre isso.
Se você tem dívida, se você fizer outra dívida, não vai resolver o problema da dívida. Para as dívidas materiais, eu aprendi que toda dívida material esconde uma dívida emocional. Tudo que a gente tem dentro da gente precisa de aparecer de alguma forma para a gente cuidar. A vida vai te mostrando. A vida quer que você veja. Você está aqui para você ver e para você resolver. Enquanto você não resolve, as coisas vão só, a vida vai só te mostrando, vai só te mostrando. E um problema, uma situação que era uma coisa simples de resolver, com o tempo, ela vai ficando cada vez mais forte e mais difícil de lidar. E quando você não toma as decisões, a vida toma por você. Eu tô caminhando muito com